A paz do Senhor, boa noite. Estamos começando hoje mais um podcast e eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você está passando por luta? E você já se perguntou se essa luta é batalha espiritual? Se for, você está sabendo guerrear com as armas certas? Usando as ferramentas certas? Se não, esse vídeo está esclarecedor e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Eu quero começar citando o Salmo 91 e o versículo 3. E ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E o versículo 1 do Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Muitas pessoas sofrem ataques espirituais do inimigo. E é importante nós percebermos que sinais nós podemos ver que é ataques do inimigo. E nessa noite eu tenho 6 dicas, 6 sinais para você descobrir, identificar o que é, se está vivendo ou não uma batalha espiritual, se está sofrendo ou não ataques do inimigo. O primeiro sinal, primeira dica, é a perda do desejo de buscar a Deus. Nós sabemos que o inimigo, a ação dele é uma: destruir o povo de Deus, destruir a mim e a você, nos tirar da presença e nos afastar de Deus. Então, quando nós começamos a perder a vontade, o desejo de buscar a Deus, já é um sintoma de ataque espiritual. Porque é para eu e você sentir desejo de buscar ao Senhor. Se nós não temos mais esse desejo de buscar ao Senhor, então isso já é um sintoma de que nós estamos sofrendo ataques espirituais. Eu citei o versículo 3 do Salmo 91 e o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e ele te livrará do laço do passarinheiro. Mas essa palavra só se torna real na nossa vida quando nós vivemos essa palavra. Então, quando nós paramos de buscar a Deus, perdemos o desejo de buscar ao Senhor, então como é que essa palavra vai se cumprir nas nossas vidas? O segundo sinal de que nós estamos sofrendo um ataque espiritual, estamos numa batalha espiritual, é o desgaste físico. Como assim, Mamácia? Desgaste físico, mas não é espiritual? Mas o espiritual, recebe essa dica, ele toca no físico. Se você está desanimada, sem coragem pra nada, só quer estar deitada, dormindo, desanimado, não tem nem para abrir o olho, pode ser uma dica, pode ser um ataque espiritual para a sua vida. Porque a Bíblia Sagrada nos diz, em Josué 1:9, ser forte e corajoso e tem bom ânimo. E Satanás, o trabalho dele é desfazer tudo que o Senhor nos ensinou. Se o Senhor diz para mim, você tenha ânimo, ele vai fazer tudo para a gente ter desânimo. Então, se você anda desanimado de uma forma exagerada, não aquele desânimo comum, mas um desânimo exagerado, pode ser um ataque espiritual. Você pode estar em uma batalha espiritual e ainda não se tocou. Por quê? Porque desgaste físico, se é espiritual, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, quando muitas vezes nós estamos passando por batalha espiritual e sofrendo ataques espirituais, o nosso corpo muitas vezes ele é atingido. Outra dica que também eu vou dar nesta noite é a vida financeira, a falta de recursos. Pode ser um ataque espiritual. Como assim, irmã Márcia? Quando não se tem nada ou quando se tem tudo? Eu vou explicar. Satanás, ele trabalha na necessidade e nas oportunidades. Quando a pessoa não tem nada, ele pode atacar nessa área. Ele vai fazer propostas indecentes, ele vai preparar todo um cenário, porque você está sem nada, e quando a pessoa está sem nada, ela corre atrás de qualquer coisa para conseguir algo, para suprir a sua necessidade. Então, a pessoa fica vulnerável quando está passando uma crise financeira. E o quando tem tudo, é que quando às vezes a pessoa tem tudo, não sente falta de nada, está lá em cima, finanças muito boas, se esquece que existe um Deus no céu. E aí Satanás vai trabalhar onde? Na soberba do homem. Tem tudo, não tem falta de nada, e ele se sente
o tal, que ele se acha até o próprio Deus. E aí Satanás começa a atacar nessa área financeira, e aí às vezes a pessoa não se toca que é uma batalha espiritual. As portas ficam todas fechadas, não tem recurso para nada, e aí pode ser um ataque espiritual e nós precisamos estar atento para discernir. Nós precisamos, a igreja do Senhor precisa ter o dom de discernimento para saber discernir o que é ataque espiritual e quando é que nós estamos passando uma batalha. A outra dica que eu dou, diz que eram 6, né? Uma foi a perda do desejo de buscar a Deus, o desgaste físico, a vida financeira e agora o quarto é a falta de esperança. O Senhor, na sua palavra, ele vai falar que nós somos um povo para ter esperança nele. E a esperança, ela traz a fé. Aí Hebreus 11 vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a prova que Deus vai fazer e vai nos dar. Então, se eu tenho esse princípio de fé, eu tenho esperança e confiança no Deus que pode todas as coisas. Mas quando eu estou desesperançado, quando eu começo a não confiar mais em nada, quando eu começo a não acreditar mais em nada, aí vem outra coisa. A Bíblia também diz que um abismo puxa outro abismo. E aí a falta de esperança me traz a murmuração. Eu não tenho nada, eu não sou nada, ninguém me ama, e começa um rio de murmuração e ser maldizente. E isso não agrada ao coração de Deus, mas alegra o diabo. Então isso também é um ataque espiritual. Inclusive, eu quero ler aqui em Provérbios 13 e 12, que vai falar sobre a falta de esperança. Provérbios 13 e 12 diz assim: a esperança demorada, escute isso aqui, enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. Então, para as pessoas que muitas vezes ficam sofrendo de falta de esperança, de forma contínua, sem ter uma trégua, sem ter uma pausa, pode ser um ataque espiritual. Outra dica, vamos para a quinta dica, ter saudade das práticas antigas. Quem você era no passado, o que você fez, quando você aceitou Jesus, o Senhor Jesus te purificou, te limpou, te resgatou e te fez cidadão do céu, como diz o Salmo 15. E aí, de repente, você começa a ter saudade das coisas que você fazia, das coisas ruins outrora, quando você era do mundão, quando você não era servo do Senhor, e você começa a ter saudade dessas coisas. Isso também pode ser um sinal de ataque espiritual. Por quê? Porque o inimigo vai querer trazer na tua mente que você era mais feliz quando estava no mundo, que você era mais feliz quando fazia coisas que agradavam a ele e não a Deus. Então, isso também pode ser um ataque espiritual. E a sexta e última dica é as amizades. Quando as amizades, a pessoa que está sofrendo ataque espiritual, ela deixa de andar com pessoas espirituais, quando ela não tem prazer de falar das coisas do céu, quando se reúne uma turma e ela só fala nas coisas mundanas. Vamos para o shopping? Não estou dizendo que você não possa ir a um shopping, não estou dizendo que você não pode se divertir um pouco, sair com a sua família. Não estou falando isso. Compreendo que é com o Espírito Santo de Deus que quer te ensinar neste vídeo, nesta conversa, nesta noite. Quando a pessoa não tem mais prazer de conversar sobre o céu, quando a pessoa não tem mais prazer de ter amizades espirituais, só está buscando as coisas materiais, as coisas mundanas, isso também é uma influência maligna, isso também é um ataque do inimigo e isso também está dentro da batalha espiritual. Aí, Mamácia, por quê? Porque Colossenses 3 vai dizer, ei, pensa nas coisas que são do céu. E a gente, quando está bem firmado na rocha, bem alinhado com o céu, a gente tem prazer de falar do céu, a gente só quer conversar do céu, a gente só quer amizade com pessoas que falem do céu, porque é um ambiente gostoso, uma conversa gostosa. E quando a gente começa a se desviar, começa a ir para outro lado, então é um sinal de que não está bem. Eu dei 6 dicas. Uma, perda do desejo de buscar a Deus, desgaste físico, vida financeira, a pessoa perder a esperança, ter saudade das práticas antigas e procurar amizades que não evoluem ao reino de Deus. Então, são 6 dicas que eu te dei nesta noite para você identificar que está sofrendo de ataques espirituais. E quando nós falamos de face oculta, é porque dentro da batalha espiritual,
Existem muitas coisas que o inimigo, ele trabalha. Eu achei até interessante a revista bíblica da escola, é, que fala sobre os três inimigos do cristão, que é o diabo, o mundo e a carne. E até eu peguei aqui, porque o autor da revista, ele descreve quem é Satanás. E por que, que eu achei interessante? Você pode até me perguntar, mas por que você achou interessante? Porque muitas vezes as pessoas acham que o diabo não existe. Às vezes, quando nós estamos evangelizando, as pessoas dizem, o inferno é aqui mesmo. Irmão, se o inferno fosse aqui mesmo, era muito bom. Todo mundo anda, todo mundo bebe, todo mundo namora, e se casa, e se separa, e fica naquela bagunça. É muito bom o inferno aqui. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o inferno é nas partes inferiores. O inferno é real e o diabo é real. Muitas pessoas dizem que o diabo não existe. Isso é mentira. A Bíblia diz que ele existe. Inclusive, Mateus 13:39, o próprio Jesus vai validar a existência do diabo. Eu estou procurando as referências bíblicas para você aí que está me assistindo não achar que eu estou falando baboseira. Eu estou pautada na palavra. Então, Mateus 13:39, ele vai dar a veracidade, a validade, o próprio Jesus da existência do diabo. 13:39 diz assim: o inimigo que semeou é o diabo. O inimigo que semeou, só a parte A do versículo, é o diabo. E na revista da escola bíblica, quando o autor da revista está descrevendo o diabo, ele descreve o diabo como que ele é uma pessoa e que ele tem personalidade. Ele tem inteligência. Eu sempre digo que o diabo ele é astuto, ele é sagaz. Quando ele foi usado para... Quando ele falou com Eva, ele se transformou numa serpente. E serpente significa sagacidade. Se você não sabe o que é o significado da serpente, ela é um animal sagaz. E Satanás se transformou numa serpente porque sagacidade, inimigo, ele é sagaz, ele é astuto, ele é estratégico, ele é inteligente. E mamãe, você tá dando fama ao diabo? Não, eu não estou aqui dando fama ao diabo. Eu estou aqui dizendo para você que o diabo é real, que ele existe e que a missão dele é destruir quem é imagem e semelhança do Deus vivo. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio só para fazer uma baguncinha na tua casa. Ele não veio só para te ferir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E muita gente está desapercebido e achando até que o diabo é bonzinho, que o diabo é bichinho, que o diabo ele não faz mal. Mas não pense dessa forma. O diabo ele existe, ele é real, ele é perverso, ele é cruel e ele não tem pena de ninguém. Ele veio para destruir tudo aquilo que o Senhor Deus fez com tanto amor e alegria. Então, até eu dou a dica para você. Se você não participa da escola bíblica, passe a participar da escola bíblica, vá às aulas, que é um ótimo curso de teologia. Então, eu descrevi aqui o diabo, que você também já sabe quem ele é. E se porventura você achava que o diabo é bonzinho, não ache. Não ache. Quais são os sintomas de um ataque espiritual? Eu dei 6 dicas de como você pode perceber. Outra coisa que acontece muito é o medo de tudo. A insegurança, a aflição íntima, o desespero sem motivo, dor de cabeça, tontura. Eu falei no começo que ele dava desgaste físico. Às vezes, quando nós estamos numa batalha espiritual, temos dor de cabeça, tontura, o corpo começa a reagir. Sente-se angustiado, vontade de chorar compulsivamente. Tudo isso são sintomas de ataque espiritual. Mau pressentimento, arrepio no corpo, pensamentos negativos, pensamento de morte, pensamento que não vai dar certo. Tudo isso são ataques espirituais, principalmente na nossa mente. Por que, irmã Márcia, na mente? Porque a mente é quem manda o comando para o corpo. Se a mente está desestruturada, o corpo vai ficar desestruturado. Se a mente está confusa, o corpo vai ficar confuso. E uma mente doida, meus queridos e amados, me diga uma coisa. Como é que uma mente doida vai mandar comando para o corpo? Não vai mandar. E se ele mandar um comando doido? Você está entendendo aí o que é que o Espírito Santo de Deus
está querendo lhe dizer nesta noite? Eu iniciei o vídeo dizendo que era um assunto esclarecedor para a tua vida nesta noite. E uma tristeza profunda. Então, tudo isso são ataques do inimigo. Muitas pessoas, tenho certeza que você conhece alguém, ou você até pode estar passando por esse processo. Uma tristeza profunda, uma vontade de chorar compulsiva, uma falta de ânimo. Isso tudo é ataque espiritual. Ouvindo vozes, vendo vulto, tudo isso é ataque espiritual, é batalha espiritual. E um detalhe muito importante que eu quero dizer para você. Por que o inimigo tem avançado muito? Por causa da incredulidade. Como assim, Mamácia? Muitas pessoas estão incrédulas na questão de que o inimigo é real e que ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo hoje que acontece, nada é espiritual e nada é o diabo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ah, mas você espiritualiza tudo. Não é espiritualizar tudo. É ter discernimento do que é ação maligna e o que não é. E tudo que eu citei aqui é ataque espiritual. Vigie, observe e vá orar. Porque estas coisas só acontecem, agora eu vou entrar no mais profundo, quando dá legalidade ao diabo. Para o diabo entrar e fazer toda essa ciranda, muitas vezes a pessoa dá legalidade para ele. Uma coisa é você passar uma batalha espiritual e estar guerreando e vencer. Outra coisa é você estar afundado numa guerra espiritual e não sair mais. Uma coisa é você estar afundado na guerra espiritual e o inimigo está vencendo. Você está ouvindo vozes, você está vendo vulto, você está desesperado, você está desanimado. No lugar de você ir orar e buscar a presença do Senhor, você vai buscar recursos onde não podem te ajudar. E tem um detalhe. Essa questão de batalha espiritual, ela é tão tremenda, ela é tão forte, ela é tão real, que você e eu passamos por batalha espiritual se a gente quiser, se a gente não quiser. A gente passa por batalha espiritual se a gente crê, se a gente não crê, porque o diabo ele não está preocupado se eu ou você crê que é ele que está agindo. Ele está agindo, ele está fazendo uma ação e ele não está preocupado se nós estamos acreditando, ele está fazendo. E detalhe, se nós não acreditarmos, ele vai avançar mais, porque enquanto nós não soubermos que é ele que está fazendo, mais ele faz. Interessante que eu trouxe esses 2 livros aqui, Porcos na Sala, não sei se vocês já leram, mas eu recomendo, muito bom. O autor deste livro são 2, é Frank e Ida, são muito bons, eles trabalham com obra de libertação, e aqui ele fala muitas experiências tremendas. E esse outro livro aqui, Ele Veio para Libertar os Cativos, de Rebecca Brown. E ela fala muito sobre doenças espirituais. E como ela é médica, ela tem respaldo para falar do que é doença espiritual e o que é doença física. E, pasme, Satanás ele não tem poupado esforços para adoecer vidas. E é muito forte os cativos que estão presos nessa teia de aranha do inimigo. E ele tem vencido muito, porque, como eu já falei, as pessoas não acreditam que é ele e vão procurar a cura, o recurso, em lugares que não é para procurar. Então, eu lhe dou a dica nesta noite. Está passando por batalha espiritual, está infiltrado numa guerra espiritual e não consegue sair. Mamãe, eu estou com 2 anos. Então, isso aí já está muito profundo, porque batalhas, a gente batalha e vence. Vem outra, a gente batalha e vence. Quando a batalha está profunda demais e você está perdendo essa batalha, então você precisa correr. Você precisa correr. Se você é porque não tinha conhecimento, hoje o Senhor está te dando a oportunidade de conhecer um pouquinho a mais sobre batalha espiritual, sobre ataques do inimigo, como ele trabalha, como ele faz. Porque Satanás, ele é estratégico e ele é inteligente, e tudo no inferno é organizado. Tem toda uma hierarquia e todos os demônios têm nome. E existem os portais espirituais. Aí nós vamos agora para os portais espirituais. Os portais espirituais, e o que é isso, minha irmã? Os portais espirituais é a passagem por onde o inimigo entra e sai de algum lugar. Certa vez eu fui chamada para orar numa pessoa que estava vendo vultos, ouvindo vozes. Ela via vultos passar na casa dela, correndo. E aí, quando eu cheguei lá, assim que eu entrei na sala, tinha um quadro. Um quadro aparentemente inocente, normal. Mas aquele quadro era um portal para o inimigo entrar
e sair de dentro daquela casa. E quando nós oramos, que Deus revelou que era aquele quadro portal, que ela pegou o quadro, jogou fora e queimou. Depois eu liguei para ela disse que nunca mais tinha visto nada. Jesus deu vitória, ela foi liberta, a casa dela foi liberta e ela canta o hino da vitória. Então nós precisamos identificar os portais. Outra coisa também que pode servir de portal para o mundo espiritual é espelho, objetos, presentes. Às vezes nós ganhamos presente de pessoas que sabiam que é enviado pelo diabo. Parece até uma loucura o que eu estou dizendo, mas não é. Às vezes nós temos princípios bíblicos que a gente diz que a gente não pode ter certo objeto. E aí a gente não compra. Mas aí alguém vem e nos dá de presente. Aí a gente fica com aquele sentimento e não quer se desfazer do presente porque a pessoa nos deu com tanto amor. E ali é um portal do inimigo, aí o inimigo começa a entrar dentro do nosso lar e começa a fazer coisas estranhas e a gente não sabe que foi por causa daquele objeto, foi por causa daquele presente, porque existem muitos objetos consagrados ao diabo. Muitos. E nós temos que ter muito cuidado com isso. E eu falei que a incredulidade tem atrapalhado o agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos crer no mundo espiritual, nós precisamos crer no mundo espiritual, porque ele é ativo, ele é real. E tem um detalhe muito importante. A Bíblia vai nos falar em 1 Coríntios 8 e 6. 1 Coríntios 8 e 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós para Ele. Aí em Atos 15, 29, 1 Coríntios 8 e 6 fala que só há um Deus e que nós devemos seguir e adorar. Atos 15, 29 vai falar sobre nós nos afastarmos de coisas consagradas ou sacrificadas a ídolos. E Márcio, o que é ídolos? Ídolos no grego é imagem. Então, nós não podemos ter ou receber ou consagrar coisas a ídolos, a imagens. E essa imagem de quê? Geralmente é de alguma divindade, de alguma entidade, e as pessoas ficam adorando essas imagens, ficam se prostrando diante dessas imagens e ficam consagrando coisas a essas imagens. Principalmente quem trabalha no ocultismo, alguns empresários, para ter sucesso no seu ramo, eles são capazes de consagrar a vida, consagrar seus bens a Satanás para obter sucesso. Você pode dizer assim, irmã Márcia, eu não acredito nisso não. É verdade. Escute só, vou lhe contar outra experiência. Eu fui chamada para orar numa pessoa que estava enferma. E quando eu cheguei nesta casa para orar por a pessoa que estava enferma, o Senhor começou a me revelar muitas coisas. E estava eu e outras irmãs. E aí eu disse para essa irmã, a senhora nos chamou para a gente orar pela sua enfermidade, mas na verdade aqui tem mais coisa. E ela disse, o que? Eu não estou entendendo. Eu digo, o senhor me mostra trabalho de bruxaria ao redor da sua casa. Não, mas não pode. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus revela, Deus fala. Às vezes as pessoas chamam mulheres de Deus de oração para orar por uma coisa, pensando que vai enganar a pessoa. Não vai. Porque a obra é do Senhor, ele veio para libertar os cativos. E aí, quando nós chegamos lá, que o Senhor começou a revelar a obra de bruxaria, e aí ela quis negar, mas a gente firmou a palavra, porque quando Deus revela, Deus sabe o que está falando, Deus não mente, Deus não fala de graça. E aí ela disse, porque o meu esposo tem um comércio, e aí ele faz trabalho de bruxaria para o comércio dos outros definhar. E isso é sério, irmão. Talvez você diga assim, não, mas isso é loucura. Não. O mundo espiritual é muito mais profundo e forte e ativo do que você imagina. Então, ela fazia bruxaria pro comércio dos outros falir e o dela ficar. Então, isso é real. Isso é real. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ter
esse discernimento. E como é que a gente tem orando, buscando ao Senhor, se chegando mais a Deus, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos espirituais, pedindo ao Senhor para nós sermos mais espirituais. E deixe de criticar, é porque espiritualiza tudo. No mundo de incredulidade que nós estamos vivendo hoje, irmãos, eu até lhe aconselho, espiritualize tudo, que é melhor, porque talvez você enxergue mais do que deveria, do que você passar por problema por causa da sua incredulidade e achar que o diabo não faz nada e o diabo trabalhando e ceifando vida e destruindo o comércio e destruindo o carro das pessoas, dando prego nos carros das pessoas. E isso é real. É real. Eu tenho tanta experiência, me lembrei agora de outra experiência que talvez você já tenha escutado alguém falar ou você já vivenciou. Eu tenho uma amiga que ela era lésbica e ela aceitou Jesus. E ela tinha um caso vivia com uma mulher. E quando ela aceitou Jesus, ela decidiu não mais viver com esta mulher. E ela ficou crente, pregadora, uma bênção. E aí, quando foi um dia, a mulher com quem ela tinha um romance chamou ela para conversar. E aí, ela entrou no carro com essa mulher e começou a pregar para esta mulher. E ela me contou que na hora que. E aí Deus já levou ela para o lado da obra de libertação. E aí, quando ela estava conversando com essa mulher, evangelizando para essa mulher, falando da mudança de vida que teve depois que aceitou Jesus, ela disse que Satanás apareceu no capô do carro. E olhou para ela e disse assim: ou você volta para sua vida anterior, ou eu vou levar esse carro para o precipício e mato ela. E aí ela disse: o sangue de Jesus te repreende. E começou a falar com o diabo. E a mulher que estava do lado disse assim: você está falando com quem? Ou seja, a mulher não via ele, a mulher não ouvia ele, mas a crente que tinha se convertido via e ouvia. Conclusão da história, irmã Márcia. Conclusão da história que ela disse: eu estou vivendo novidade de vida com Cristo e eu aceitei a ele e vou viver com ele. Ele disse: essa é a sua última palavra? Ela disse: é. Aí ele pegou o carro, ela disse que pegou o carro com as duas mãos assim e jogou no abismo. E aí a mulher morreu na hora e ela ficou muito ferida, ainda foi para o hospital, ficou hospitalizada, mas depois ela ficou boa. Então, assim, o mundo espiritual, ele é real e ele existe. Existem muitos acidentes, não estou dizendo todos, mas existem muitos acidentes que é no âmbito espiritual. Existe um demônio chamado Caveira da Meia-Noite que ele fica exatamente nas estradas provocando acidentes. Então, nós precisamos, quando sair de casa, ora. Quando sair, vai chegar, ora. Nós precisamos viver uma vida contínua de oração para que o Senhor vá nos dando livramento dessas coisas. E eu tenho certeza que muitas pessoas nem sabem disso e se sabe, não dá crédito. Então, nessa noite, passe a dar crédito, porque é muito real. E outra coisa que eu quero falar é sobre as doenças espirituais. Existem muitas doenças espirituais. Nós vamos ver isso aquela mulher corcunda. Quando Jesus a viu, há 18 anos ela estava com aquela enfermidade. Só que era espiritual. Talvez você esteja com uma enfermidade que é espiritual e não sabe. Então comece a investigar a si mesmo os sintomas dessa doença e repreenda no nome de Jesus. Outro campo muito forte que Satanás tem trabalhado é na mente. Vigie sua mente. Peça ao Senhor para blindar a sua mente. Peça ao Senhor para guardar a sua mente. Para que Satanás não encontre brecha. Para que você não venha dar legalidade ao diabo para trabalhar na sua vida. Então, as faces ocultas da batalha espiritual, eu citei algumas aqui. Então, você tenha cuidado. Outra coisa que o inimigo tem trabalhado muito é tentando atingir nossas crianças. Ah, mas é só uma musiquinha. Ah, mas é só um apretextozinho, é só um acessório. Vigie. Porque Satanás, ele usa de tudo para conseguir destruir a mim e a você, que somos imagem e semelhança do Deus vivo. Nós precisamos ter cuidado. Eu deixei essas referências bíblicas. Citei aqui a revista da Escola Bíblica, dessa aula que nós tivemos, que é os 3 inimigos do cristão, que é o diabo, a carne e o mundo. E eu ainda digo mais. O diabo é o nosso primeiro inimigo, mas tem os outros 2. Mas ele ainda influencia nos outros 2, porque ele é o príncipe desse século. Então, ele fica influenciando os outros 2, porque a missão dele é nos desviar da presença do Senhor. E quantas vezes as pessoas estão distante de Deus? Estão na igreja, vêm para a igreja, mas estão distante do Senhor.
estão na igreja e estão fazendo coisas que agradam o diabo, dando legalidade a ele, adorando ídolos, comendo coisas sacrificadas a ídolo, comprando coisas sacrificadas a ídolo. Como eu estava falando sobre o comércio, para terminar a nossa palavra nesta noite. O Senhor me mostrava uma criança com muita perturbação. E aí eu fui à casa dessa pessoa. Primeiro, eu fui orar, porque era criança, e eu não sabia como é que a mãe ia reagir. E aí eu fiz um propósito de oração. E quando eu terminei de fazer o propósito de oração, eu fui até essa casa, mais 2 irmãs juntamente comigo. E quando chegou lá, eu conversei com a mãe, expliquei, falei que o Senhor tinha me mostrado que aquela criança, acho que ela tinha 4 anos na época, tinha muita perturbação maligna e eu conseguia ver os espíritos mirim, porque tem tem um espírito mirim que ele é terrível, o nome dele é Tapuia. Esse espírito mirim, ele é terrível. E ele é um espírito que, apesar de ser mirim, ele tem muita autoridade no mundo espiritual. Quando ele chega, ele gosta muito de doce, ele vai logo pedindo doce. Então é uma coisa assim, terrível. E aí ela não sabia qual era a brecha que tinha dado, qual era a legalidade. Sabe o que era? Era um objeto que ela tinha na casa dela, que ela tinha comprado. E esse objeto acompanhava um acessório que ela usava no corpo. E tudo tinha sido consagrado ao diabo. E ali tinha sido um portal para ele entrar na casa dela. Quando nós oramos, nós repreendemos. Ela até disse assim, irmã, foi tão caro esse objeto. Eu digo, mas se você quiser a libertação da sua casa, se desfaça desse objeto. E assim ela conversou com o esposo, se desfizeram do objeto. Jesus deu a libertação, o menino ficou bom, não sentiu mais nenhuma perturbação. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, até hoje, eles estão servindo a Deus com alegria e o menino está livre para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, muito cuidado com os objetos que a gente compra, com os acessórios que a gente usa, porque pode ser portal para o mundo espiritual. Eu espero que nessa noite eu possa ter lhe ajudado a tirar algumas dúvidas. Esse assunto é muito importante. Esse assunto eu espero que tenha sido esclarecedor. É um assunto muito profundo, tem muito mais coisa. Mas por hoje nós vamos encerrar por aqui. Eu espero que eu tenha lhe ajudado. E eu quero terminar com uma oração. Eu quero orar por você. Eu quero fazer essa oração juntamente com você. Eu quero orar por você e orar com você. E eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer um milagre dentro da sua casa. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, na vida do seu familiar, na vida da sua família, na vida do seu vizinho que talvez esteja passando por esse processo e agora você ouviu tudo, assistiu tudo. Você pode também compartilhar esse vídeo com o seu vizinho, levar essa palavra a muitos que você talvez conheça e esteja passando por esse processo e não entendeu ainda que é batalha espiritual, que é ataques do inimigo. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nesta noite, Senhor, quero te apresentar, Senhor, essas vidas que estão aí do outro lado. Senhor, nós estávamos falando sobre batalha espiritual, falando, Senhor, como o inimigo age, como ele é cruel, como ele é perverso e como ele não tem pena, Senhor, de destruir aquilo que é a imagem e semelhança de Ti. Ó Pai, nesta noite, na Tua autoridade, nós repreendemos o maligno, nós repreendemos, Senhor, toda a fúria do diabo. Nós repreendemos, meu Senhor, toda a retaliação do inferno. Pai, eu te apresento essas vidas que estão aí do outro lado. Senhor, estas vidas que estão passando hoje por esses processos, por essa vida, Senhor, que está com perturbação na mente, por essa casa, Senhor, que as crianças estão perturbadas e o pai ainda não entendeu que é perturbação maligna. Meu Senhor, entra com providência, com libertação, com cura divina, repreende todo o mal. Senhor, sopra o vento do teu espírito dentro deste lar. Senhor, trazendo alívio, Senhor, para estas vidas. Pai, eu quero te apresentar cada um, Senhor,
Senhor, da família, Senhor, que estão nos assistindo nesta noite. Vai desfazendo, Pai, em nome de Jesus, toda obra de bruxaria, de feitiçaria, palavras contrárias, maldição hereditária. Senhor, a tua palavra diz no Salmo 91 que ele, Senhor, nos livrará do laço do passarinheiro. E assim eu creio, ó Deus amado. E o Salmo 124 nos diz: o laço quebrou e a nossa alma escapou. Deus, o laço quebrou e a nossa alma escapou. E eu creio, Senhor, que aonde houver um laço de passarinheiro, aonde houver um laço, Senhor, maligno, Senhor, tu está desfazendo nesta noite. Pai, aonde houver uma obra de bruxaria, tu está desfazendo nesta noite. Aonde houver uma enfermidade espiritual, tu está, Senhor, curando nesta noite, libertando. Aonde houver uma pessoa oprimida, Senhor, pelo inferno, ouvindo vozes, vendo vulto, Pai, em nome de Jesus, repreenda todo este mal. Amarra o valente. Anarabaxai. Amarra o valente nesta noite, Jesus. Traz, Senhor, liberdade a esses cativos. Traz, Senhor, liberdade a essas vidas. Deus, tu é Deus de perto e tu é Deus de longe. Senhor, visita aquele familiar que está distante, mas está sofrendo, Senhor, alguma perseguição maligna, oculta. Repreenda agora em nome de Jesus. Pai, vai desfazendo toda a obra do diabo. Assim eu te peço. Jesus, vai dando entendimento a esta vida. Vai dando entendimento, Senhor, a esta pessoa. Vai abrindo os olhos espirituais. Vai abrindo o seu entendimento da sabedoria espiritual, Senhor, para compreender e entender o mundo espiritual, as batalhas espirituais a qual, Senhor, nós passamos. Em nome de Jesus, eu te peço estas bênçãos, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu tenho certeza que esse vídeo lhe ajudou bastante. Você curta, compartilhe, se inscreva no canal. E eu tenho certeza, olha, quando eu digo isso, eu tenho certeza, é porque eu sei o Deus que nós servimos e eu sei que o Deus que está aqui, aleluia, entrou no teu lar e ele fez algo muito grande aí dentro da tua casa, trabalhando na tua necessidade. Em nome de Jesus, fica com Deus e até a próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir, ele não vier buscar a sua igreja.